Amém. Paz do Senhor, irmãos. Aos irmãos que estão aqui presentes e aos irmãos que estão vendo a gente na live. Graças a Deus a gente está iniciando mais um culto de quarta-feira, mais um culto de estudo. Queria pedir que os irmãos que estão aqui pudessem ficar de pé, para a gente começar louvando ao Senhor com um hino, que a gente tem que se alegrar com o hino que diz que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, assim diz o versículo. Então vamos louvar com esse hino que diz que a gente se alegra quando a gente vem à casa do Senhor. Agora que a gente já mostrou que a gente se alegra em vir à casa do Senhor, seja lá com muitos irmãos, com poucos irmãos, com medo, sem medo, mas a gente está alegre de estar aqui. Então aí onde você está, queria que você fechasse os seus olhos. Eu acredito que todos os irmãos sabem essa música e é uma letra que fala de fé e diz muito sobre o poder da nossa fé. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. As provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Minha vida se revestirá do teu poder. Com
chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Ainda a gente falando sobre fé, a gente tem que falar sobre o que Deus faz na nossa vida. Pois eu creio que, assim como eu sou um milagre aqui, você é um milagre aqui, todos nós somos um milagre de Cristo, cada um com sua história. Nunca vi noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia
nascer do sol é a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol é a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Amém, irmãos. Sou um milagre, né? Ele diz muito para os nossos dias que nós estamos vivendo. O fato de nós estarmos vivos diante desta pandemia é um milagre do Senhor, não é verdade, irmãos? Podemos cantar esse hino dizendo: eu sou um milagre, realmente, porque nós temos suportado, superado este momento tão difícil que o Brasil, que a igreja, que o mundo, a nossa vida, é uma ação poderosa do Senhor na nossa vida. Então fechemos nossos olhos, vamos fazer um momento de oração. Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor, por estarmos na tua casa, Senhor, mais uma vez, ó Pai. Nós, ó Deus, engrandecemos o teu nome, Senhor, por acreditarmos que somos um milagre do Senhor, estarmos vivos, de estarmos aqui, ó Deus, somos um milagre nas mãos do Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor não tem deixado faltar o necessário
para que nós possamos estar vivos, para que nós possamos estar continuando na Tua presença, louvando e adorando o Teu nome. Senhor, nós dizemos obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Senhor, pelo sustento, pela manutenção, pelo cuidado do Senhor que é intransponível. O cuidado do Senhor vai além dos limites naturais, humanos, vai além dos nossos limites, os nossos limites finitos da nossa mente e do coração, ó Pai. Nós rendemos a Ti a nossa gratidão, Senhor, mas também, ó Deus, aproveitamos esse ensejo, esse momento para interceder, Pai, pelo Brasil, para interceder pelos nossos irmãos que ainda se encontram, Senhor, enfermados, adoentados, ó Deus, por aqueles que estão, ó Deus, sofrendo. Senhor, Tu conheces cada vida, cada coração, ó Pai. Nada passa despercebido aos Teus olhos, como diz a Tua palavra, que os Teus olhos passam por toda a terra, Senhor, reconhecendo, vendo cada vida, Senhor. E nós, como Tua igreja, oramos ao Senhor neste momento, Pai. Estenda, Senhor, a Tua mão de graça, a Tua mão de misericórdia, Senhor. Repreenda, Senhor, este coronavírus, ó Pai, do Brasil, esta pandemia, Senhor, que tem afetado milhares e milhares, ó Deus, e tantos quantos ainda estão sofrendo, Senhor. Meu Deus, nós Te pedimos nesta hora, renova, Senhor, a nossa fé, renova, Senhor, as nossas forças, ó Pai. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não é da Tua vontade. Manda embora, Senhor, toda ação maligna. Que os Teus anjos, ó Deus, estejam acampados ao nosso redor. E repreenda todo mal, Senhor, todo intento do inimigo contra as nossas vidas. Nós somos ovelhas do Teu rebanho, Teu aprisco, ó Pai. E Tu és o nosso pastor, e não nos faltará. Em nome de Jesus, Pai, é assim que nós cremos nesta noite. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Tiago. Nós estamos estudando essa carta do nosso irmão Tiago, e semana passada nós estudamos capítulo 3, do verso 13 ao 18, falando sobre a sabedoria. E nós semana passada falamos a primeira parte, falando sobre a sabedoria humana. O irmão Tiago, o apóstolo Tiago, ele nesse texto, 5 versículos, ele faz uma divisão, e onde uma parte ele fala da sabedoria humana, sabedoria terrena, e a outra parte ele fala da sabedoria do alto, a sabedoria do céu. Mas é importante, irmãos, que a gente possa entender uma coisa importante: o que é realmente a sabedoria? E eu falei um pouco aqui na semana passada, vou só reprisar, até porque alguns irmãos não estavam. Mas a sabedoria, ela se define de uma maneira muito simples: é o uso correto do conhecimento. Então não adianta você dizer, eu dizer para alguém que eu tenho sabedoria, se na verdade as minhas ações são ações tolas. E eu usei aqui alguns exemplos do nosso cotidiano, que são justamente os nossos legisladores, os nossos educadores políticos. Não sei dos irmãos, certamente os irmãos estão vendo a mídia muito, né? Ficando em casa, a gente está vendo muita mídia, né? Então passou essa semana aí um desembargador, um procurador, não lembro agora o cargo do cidadão, onde ele praticamente quase agrediu um guarda municipal, porque o guarda foi lá, dizia a ele que ele precisava usar máscara, e ele disse que não precisava, e fez ameaças àqueles guarda municipal, e
Pegou, o guarda multou ele pegou a multa, rasgou a multa, jogou no chão, criou toda uma confusão. E o que é que nós percebemos aí? Nós percebemos um cidadão que, entre aspas, deve ter e precisava ter muita sabedoria, mas na verdade não usa dessa sabedoria. Na prática, ele está sendo um tolo. Ele está se rebaixando a um guarda municipal. Olha aí a diferença hierárquica de patentes, né, irmão Paulo? Irmão Paulo está ali, militar aposentado, sabe muito bem patente aí. E aí um guarda municipal desse tamanho, e repreendendo um desembargador, um procurador desse tamanhão da República Brasileira. Então veja, ele é um pequenininho chamando a atenção de um grandão. E o que é isso? É justamente a falta de usar corretamente o conhecimento. Uma pessoa que deveria ser muito culta, mas está sendo tola, agindo de forma tola. E a gente sabe, irmãos, o quanto é importante a gente usar corretamente a sabedoria, o conhecimento que a gente adquiriu. E eu disse aqui que essa sabedoria, esse conhecimento, todos nós herdamos ela, ou dos pais, ou da escola, ou de um educador, de alguém. De alguma forma você herdou essa sabedoria e esse conhecimento, mas é importante que você use ela de forma correta. E aí nós falamos aqui um pouco sobre essa sabedoria, e falamos justamente o que Tiago define. Tiago define a sabedoria humana, ou a do mundo, da terra, de três maneiras. Ele diz que ela é terrena, está aí no texto, né, de capítulo 3 do 13, eu não vou ler porque lemos semana passada, mas ele diz que ela é terrena, animal e demoníaca. Então Tiago definiu que a sabedoria dos homens, a sabedoria que os homens dizem ter, a qual eles se apoiam, Tiago entende que esses homens estão apoiados nessa sabedoria, nesse conhecimento que eles dizem ter. E Tiago diz: olha, mas essa sabedoria, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca, ela é diabólica. Então não é uma sabedoria ideal para você sobreviver e viver de uma forma correta, que agrade a Deus e também as pessoas, os seres humanos olhem para você e digam: você realmente está sendo uma pessoa culta, uma pessoa sábia. E o interessante, irmãos, que essa sabedoria, a sabedoria que é necessária para nós, nem sempre ela se aparece ou se denuncia em uma pessoa, como eu acabei de usar o exemplo do guarda municipal e daquela outra autoridade. Então às vezes você pega uma pessoa leiga, entre aspas, leiga no sentido de estudo, como dizem alguns, os estudiosos bíblicos, os pesquisadores bíblicos chegam a dizer que Pedro era inculto, não é? Que Pedro não tinha tanta letra, tanto conhecimento quanto tinha Paulo, quanto tinha Lucas, que eram pessoas de um nível maior. Mas a Bíblia vai dar-nos a ideia de que Pedro, mesmo sendo considerado para os homens como inculto ou semi-analfabeto, mas usava muito bem a sabedoria de Deus. Era um instrumento nas mãos de Deus para usar essa sabedoria. Então, o que eu estou querendo dizer? Que eu e você, sendo usados por Deus e usando a sabedoria que Deus nos dá, nós podemos também, mesmo sendo pequenos para os homens, ser grande para Deus e para a sociedade. Porque as pessoas dizem: olha, aquele irmão ali, o irmãozinho, aquela irmãzinha que não estudou direito, às vezes fala até meio torto, meio errado as palavras, o português meio fraco, mas ele tem sabedoria. Mas o seu comportamento é um comportamento de alguém que usa corretamente o conhecimento que adquiriu. Mais uma coisa, irmãos, interessante, antes da gente entrar na segunda parte, que é sobre a sabedoria do alto, é importante a gente ver o que Tiago vai dizer no capítulo 1, olha aí para mim por favor, capítulo 1, versículo 5. Porque eu encerrei justamente a parte de quarta-feira passada
falando que Tiago disse que essa sabedoria, ela vem de Deus, ela vem do alto. E se eu quero essa sabedoria, eu devo e posso pedir a Deus em oração. E aí ele diz no capítulo 1 de Tiago, verso 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, o que acontece? As pessoas dizem que eu não tenho sabedoria. Eu queria ser como fulano. Eu queria ter o conhecimento que fulano tinha. Eu queria... Então peça a Deus. Ore ao Senhor, diga: Senhor, me dê sabedoria para o meu cotidiano, para o meu procedimento, para a minha forma de viver. Senhor, me dê sabedoria. Eu falei semana passada que foi isso que o rei Salomão pediu a Deus. Ele disse: Deus, eu quero sabedoria. E Deus encheu ele de tanta sabedoria e também de muita riqueza, que ele foi um dos homens mais ricos e mais cultos do mundo. Vamos ver um pouco hoje, irmãos, que existe um contraste entre a sabedoria humana, terrena, animal, diabólica, e a sabedoria do alto. Então, por exemplo, poderíamos chamar de uma falsa sabedoria. O que denotaria então a falsa sabedoria? Primeiro, ela se manifesta por meio de uma inveja amargurada. Essa sabedoria está ligada à cobiça e à posição de status. A sabedoria do mundo diz: promova a si mesmo, você é melhor do que os outros. Uma sabedoria falsa, irmãos, ela aparece justamente de forma invejosa e amargurada. O que mais nós temos percebido, infelizmente, irmãos, nos nossos dias, é justamente isso aqui. Os nossos políticos, nossos representantes, nos poderes executivo, legislativo, eles têm sido levados por esta inveja amargurada, esse desejo maligno de ter. E se detendo, esses homens se acham detentores de sabedoria. Usam grandes anéis no dedo, muitos diplomas em suas paredes, não é? Se coloca quando vai falar com você, ele já vai num nível diferente. Mas aí, para Tiago, é como se isso fosse uma falsa sabedoria, porque ela está justamente voltada para o desejo de ter mais do que os outros, de se promover mais do que os outros, de permanecer em um status para a sociedade olhar para aquela pessoa: realmente fulano, você viu ali, ele está no nível social, ele está numa classe diferente. Tiago entende que essa sabedoria é falsa. A segunda coisa para Tiago é que a falsa sabedoria manifesta-se através de um sentimento faccioso. Essa palavra significa partidarismo, que é uma inclinação por usar meios indignos e divisórios para promover os próprios interesses. O apóstolo Paulo, irmãos, combateu muito isso nas igrejas a qual ele implantou no seu ministério como missionário, que era justamente pessoas que Paulo percebia que havia dentro deles desejos facciosos, de divisão. Pessoas que estavam o tempo todo dentro das igrejas, estamos falando de igreja, e Paulo percebia isto, dentro das igrejas a qual ele implantava, que ele ia lá no local e não tinha, ele colocava uma igreja. Paulo percebia que aqui e ali sempre tinha uma pessoa se levantando, mas que havia nele esse espírito faccioso, partidarista, que eram pessoas que com essa falsa sabedoria estavam disseminando no meio da igreja esse sentimento de partidarismo. E isso, irmãos, é um perigo muito grande. Nós temos vários exemplos na Bíblia disso. Eu vou lhes lembrar de um exemplo
muito interessante, mas que o final foi muito perigoso. Moisés, Miriam e Arão. Todos nós sabemos que Moisés era o homem a qual Deus havia escolhido, mas Miriam era sacerdotisa e Arão, seu irmão, era sumo sacerdote. Miriam então começou a deixar que no seu coração pairasse esse sentimento faccioso, esse sentimento partidarista, e ela começou a dizer para o seu irmão: gente, Deus só fala com Moisés, e Moisés acha que só ele tem essa autoridade, só ele tem esse... isso não está certo, isso está errado. E certamente Miriam comentava isso no meio do povo, no meio da igreja. Não é só, ele não é só o inteligente, não. Não é só ele que é o profeta, não. Fulano também eu também sou. Isso é um perigo terrível no meio da igreja. E o que foi que aconteceu? Deus puniu Miriam com lepra. Miriam ficou leprosa. Todos nós sabemos que a lepra naquele período não tinha cura. As pessoas morriam leprosas. Então o que é que nós percebemos, irmãos? Que é muito perigoso essa falsa sabedoria investida desse sentimento de formação de grupos, grupinhos e partidarismos. Dentro da igreja é um perigo muito grande, é uma falsa sabedoria. E Tiago diz que a terceira característica dessa falsa sabedoria, ela está misturada com a mentira. Pronto, aqui agora completou a sopa da falsidade maior, que é justamente a mentira. Que eu costumo sempre dizer que uma pessoa que mente, ela não só mente, é um dos pecados perigosos que uma pessoa pode, infelizmente, começar a praticar, é a mentira. Porque o mentiroso não só mente, ele engana, ele é falso, ele é duas caras, ele é faccioso, ele rouba, ele passa a mão nas pessoas, porque a mentira não anda sozinha. A mentira sempre traz consigo mais alguma coisa. Então Tiago chega a dizer que é uma falsa sabedoria que mistura aquela pessoa com a mentira de tal forma que engana muita gente. Engana muita gente. A própria Bíblia diz que o diabo, se possível, enganaria até o quê? Os próprios o quê? Escolhidos. A Bíblia diz isso. O diabo age de tal forma que, se possível, ele engana os escolhidos, irmão. Então é um negócio muito sério. Com o quê? Com a mentira, com o engano, com a dissimulação. Uma pessoa dissimulada. É muito ruim, irmãos, uma pessoa ser assim. Uma pessoa que você não confia, que você não acredita, porque ela é dissimulada, ela age com uma falsa sabedoria. A inveja produz sentimento faccioso, este promove a vaidade, e a vaidade se alimenta da mentira. Veja que é um pacote muito perigoso. Então, Tiago está falando sobre esse contraste que a sabedoria se apresenta. O que é que Tiago quer nos ensinar? Que a gente tem que ter cuidado. Temos que ter cuidado, porque alguém poderá estar dizendo: eu tenho sabedoria, mas aí que sabedoria é essa? É a sabedoria de Deus? É a sabedoria da terra humana? Ou é uma falsa sabedoria? A gente tem que ter cuidado. Tinha muito isso, né, nas igrejas que Paulo viajava, né? O livro de Atos está cheio dessas coisas. A gente já estudamos aqui o livro de Atos. Quantas pessoas em nome de Deus curavam? Quantas pessoas em nome de Deus eram profetas? Quantos e quantos e quantos? E muitos deles Paulo repreendeu o espírito enganador, espírito mentiroso. E Paulo dizia que era espírito diabólico, espírito de Satanás. Mas muitas pessoas eram levadas por esses entre aspas, líderes no meio da igreja. Então nós, igreja, precisamos ter muito cuidado. E é interessante, nisto aí, uma coisa vai chamando outra, é você dizer: Deus, me deu o dom de discernimento espiritual, que é um dos dons sobrenaturais que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 9.
quando Paulo vai falar sobre os dons. Paulo diz que dom da sabedoria, dom do conhecimento, dom de curar, dom de operação de milagre, aí ele diz, o dom de discernimento de espíritos. Que dom é esse? É o dom sobrenatural que Deus lhe dá, que você consegue discernir se aquele espírito, se aquela pessoa é verdadeira ou é mentirosa. O Espírito Santo revela. Agora, nos nossos dias, às vezes, sabe, irmão, não precisa muito assim, não deixando de lado o valor do. Então hoje a gente percebe que muita gente, com seus frutos, entre aspas, frutos que não são de arrependimento, frutos que não são de Deus, frutos que não glorificam o nome do Senhor, o reino de Deus aqui. Então a gente percebe nas atitudes que aquela pessoa realmente está agindo com a falsa sabedoria. Não é a sabedoria de Deus. Mas aí Tiago agora, no capítulo 3, a gente percebe aí, volte aí para o capítulo 3, ele vai dizer no versículo 17, algumas evidências ou características dessa sabedoria. Ou seja, se eu digo que tenho, essas qualidades deverão estar na minha vida. Versículo 17 em diante, a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, Tiago dá aqui algumas qualidades. Eu não sei se as palavras são iguais que vocês têm aí. Algum irmão tem outra versão para a palavra indulgente aí na sua Bíblia? Alguma versão diferente? Versículo 17, irmãos. Tem algum irmão que tem aí? Indulgente seria atencioso, respeitador, né? Então, existem versões diferentes com palavras sinônimas, mas que têm o mesmo sentimento, mesmo sentido. Então vejamos essas qualidades que Tiago está dizendo que eu preciso ter, que você precisa ter. É muito claro Tiago quando diz: a sabedoria do alto, ela se apresenta na vida de uma pessoa com estas características. Então, se eu digo que tenho a sabedoria de Deus, sabedoria do alto, essas evidências e qualidades têm que estar na minha vida. Eu tenho que procurar buscar essas qualidades no meu comportamento cristão. Senão eu vou ter uma sabedoria do mundo, mas eu não tenho a sabedoria do alto. E eu estou de repente misturando as coisas. Olha, quer ver uma coisa interessante, irmão? Uma pessoa, suponhamos que você conheça alguém, e aí essa pessoa diz: olha, eu vou na sua igreja um dia. E aí essa pessoa é universitária, tem vários diplomas, fez vários cursos, fala muito bem, é um orador, tem uma retórica maravilhosa. Bota ele ali e dê o microfone a ele domingo à noite, a igreja cheia. Fala ali agora alguma coisa. Ele vai se tremer, ele vai amarelar, ele vai suar e vai dizer abobrinha ali, não vai sair nada. Por quê? Porque são coisas diferentes. São sabedorias diferentes. Não, ele não queira misturar as coisas. Isso não vai funcionar, não vai dar certo. Então isso é bom a gente perceber, porque eu estou querendo dizer o quê? Que o cristão que precisa ter a sabedoria do alto, ele precisa ter essas características. É como o cristão que precisa ter o fruto do Espírito na vida dele. É a mesma coisa do crente. Ah, eu sou crente, eu sou cristão. Ah, mas quando eu fico nervoso, eu meto a mão na cara de fulano. Oxente, e o domínio próprio? Oxente, e a mansidão, meu irmão? E a paz? Você é crente coisa nenhuma, rapaz. Deixa de conversar besteira. Você pode ser um quase crente, né, irmã Janete? Quase crente, né? Né, mãe? Minha mãe é que disse que tinha um irmão que cantava assim: eu sou quase crente, eu sou quase crente. Aí quando terminou o culto, minha mãe chamou ela, chamou o camarada e disse: olha, meu irmão, cuidado que esse quase crente quase vai para o céu, meu irmão.
Cuidado, esse quase crente, quase ele vai para o céu. Então, irmãos, é mais ou menos isso que nós estamos dizendo. É isso que Tiago está dizendo. E a primeira qualidade que ele diz que a sabedoria do alto tem é a pureza. Ela é livre de ambição humana e de autoglorificação. Ela é pura, o que mostra a importância da sabedoria, ou, aliás, a importância da santidade. A sabedoria de Deus nos conduz à pureza de vida. Então a sabedoria do alto leva o cidadão cristão a ter uma vida pura, a procurar viver de forma pura aqui na terra. Depois Tiago diz que ela é pacífica, a sabedoria do alto. A sabedoria do homem leva à competição, à rivalidade e à guerra, mas a sabedoria de Deus conduz à paz. Nós, irmãos cristãos, temos que ser agentes pacificadores. Todo crente precisa ser um agente da paz, da pacificação. Por isso que não dá certo. Crente, fulano é crente, e mas brigou no meio da rua. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus, você tá esquecendo aí de algumas coisas que você tem que viver, meu irmão. A Bíblia diz, está aqui muito claro, que a sabedoria do alto, ela é pacífica, ela é da paz. Então você tem que se controlar e entender, não, eu sou da paz, eu não sou mais da guerra. Então eu vou fugir, eu vou sair. É por isso que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Peraí, rapaz, aquele negócio ali, toda vez que eu vou, eu entro numa confusão, eu fico com raiva, eu perco a paz. Então sabe de uma coisa, a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Então eu não vou mais lá não. Então eu vou evitar naquele lugar. Porque aqui está dizendo que a sabedoria do alto, ela produz a paz. E eu tenho que produzir a paz e não mais a guerra. Depois Tiago vai dizer que ela é tratável. É uma pessoa comunicável, uma pessoa de fácil acesso, disposto a ouvir e a obedecer. A sabedoria do alto, ela promove isso, irmão. Ela promove aquela pessoa que tem acesso às outras pessoas, que se comunica, uma pessoa que tem um bom relacionamento com as pessoas, que não há problema de confusão naquela pessoa. Depois Tiago vai dizer que a sabedoria do alto, ela é plena de misericórdia. A palavra misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro, é inclinar-se para socorrer o aflito. Então Tiago diz que a sabedoria do alto tem que ter a misericórdia. Não há como conceber um cristão protestante, irmão, e ele não ser misericordioso com as pessoas, e ele não lamentar a dor das pessoas. Isso é uma coisa que a gente vive num momento muito difícil, numa situação muito difícil no Brasil, porque estamos vivendo um momento de muita violência, e às vezes nós temos que ter muito cuidado para não nos deixar levar por essas violências e estar agora também no grupo dos violentos, sem misericórdia, não é, irmãos? Eu sei que não é fácil, porque a gente vê muita coisa, a gente acaba se deixando levar por aquelas coisas, a gente acaba, de repente, se a gente não se perceber, já está pegando uma pedra ou um pedaço de pau para jogar também. E nós não podemos fazer parte desse negócio aí, irmãos. Nós temos que vigiar, nós temos que ter cuidado. Os nossos direitos temos que buscar, as nossas reivindicações temos que buscar, mas não a violência, mas não usar da luta, não usar da guerra. Somos agentes pacificadores e usamos de misericórdia. E misericórdia é tomar a miséria do outro para si. Isso é misericórdia. Não pode ser de boca, não pode ser de palavra, tem que ser de ação. Tiago vai dizer também que a sabedoria do alto, ela também é cheia de bons frutos. As pessoas que são fiéis são frutíferas. Quem não produz frutos, produz galhos. A sabedoria de Deus é prática.
Achei muito interessante, irmãos, quando o Tiago faz essa colocação no versículo 17 do capítulo 3, quando ele está dando essas qualidades. Então isso quer dizer, o que é que eu consigo entender? Se eu tenho a sabedoria do alto, eu tenho bons frutos. Eu sou um cristão frutífero. Lembre-se, não se esqueça nunca de João capítulo 15. Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os galhos, vós sois os ramos. Vocês precisam produzir fruto. Vocês que estão na videira precisam produzir frutos. O nosso irmão Israel pregou aqui esses dias sobre aquela parábola da figueira infrutífera, que o dono da terra mandou cortar ela, e com toda razão. Por quê? Porque já fazia 3 anos que estava lá e não tinha fruto nenhum. Então Tiago vai dizer que a sabedoria do alto, ela produz bons frutos, e nós, irmãos, precisamos produzir bons frutos, irmãos. Todos nós precisamos ter frutos, ter obras. Tiago falou no capítulo 2 sobre as obras, e é muito importante. E ainda Tiago vai dizer, irmãos, que o outro significado aqui que ele coloca também é sem fingimento. A palavra significa sinceridade, sem hipocrisia. O hipócrita é um ator que representa um papel diferente ao da sua vida real. Eu gosto muito dessa palavra, irmãos, sinceridade, porque a raiz dessa palavra, ela vem de uma expressão de que quando se fazia jarros e barros no período palestino, e eles construíam aquela arte ali, e ela não podia ter emendas. Ela era de uma forma como se fosse uma peça única, de um trabalho artesanal, que não poderia ter rachaduras. Quando aparecia uma rachadura, aí o artista pegava cera e colocava naquela rachadurazinha ali e dava uma calibrada para lá. Aí dali surgiu a palavra sinceridade, porque é justamente uma expressão que quer dizer algo que não tem cera, que não tem emenda. A sinceridade é isso. É aquela pessoa, até estava conversando um dia desse com um pastor amigo, né, falando de casos de pastores e obreiros que às vezes faz uma coisa aqui, outra ali, de forma diferente. E eu dizia assim para o pastor: olha, pastor fulano de tal, infelizmente é uma coisa por fora, mas é outra por dentro. E eu comparo isso, irmão, com o fingimento, com a falta de sinceridade, que Paulo vai dizer, se eu não estou enganado, em Romanos capítulo, quando ele fala sobre o amor. É isso mesmo? É Romanos capítulo 13. Ou é 1 Coríntios capítulo 13? Não estou lembrado agora. Acho que é 1 Coríntios 13, né? Vosso amor seja sem hipocrisia. Ou seja, não ame como um ator ama, não é? Porque um ator está vivendo um papel que não é ele. E a pior coisa, irmãos, que existe é a hipocrisia, a falta da verdade, da sinceridade, que é uma coisa muito ruim que a gente está vivendo nos nossos dias. A falta de dizer a verdade. E a gente vai levando, e aí infelizmente acaba se tornando uma coisa. E Tiago diz que a sabedoria do alto, no final do versículo 17, é sem fingimento. Então é sem hipocrisia. É você sentar com aquela pessoa, conversar com ela e dizer a verdade a ela. Eu sei que nos nossos dias não é muito fácil. Eu digo isso por experiência própria. Não é fácil você chegar para alguém: olha meu irmão, olha minha irmã, olha fulano, olha isso. É difícil. E tem muita gente que não consegue fazer isso. Mas Tiago está dizendo que é uma característica da sabedoria do alto. A sabedoria não opera por detrás de uma máscara, supostamente para o bem de outros, mas na realidade visando apenas os seus próprios interesses. Conclusão, irmãos. Primeiro, a sabedoria do mundo produz problemas.
Pensamentos errados produzem atitudes erradas. Uma das causas do porquê deste mundo está tão bagunçado é que os homens têm rejeitado a sabedoria de Deus. A palavra confusão significa desordem que vem da instabilidade. Então, a sabedoria dos homens do mundo, ela é problemática. Ela gera muitos problemas. Por quê? Porque ela não é de Deus. Porque ela é da confusão. Porque ela é justamente contra a sabedoria do alto. Porque a sabedoria do mundo, como eu acabei de dizer, ela é forjada por interesses próprios, por ganâncias, por status social, por posição, por eu me dar bem sempre em todas as coisas. Então isso é um significado da sabedoria humana. Já a de Deus, veja aí, a de Deus é diferente. Ela é da paz, ela é do amor, né? Ela é do tratamento, ela é de misericórdia, ela é pacífica, né? E o mundo não tem essa sabedoria, não. Não, no mundo não existe isso não. É passando por cima do outro, é destruindo o outro, é difamando o outro, é corrompendo, é roubando, é enganando, se achando que estão sendo sábios, mas não estão. Infelizmente. Segundo o aspecto da conclusão sobre a sabedoria de Deus produz bênçãos. Uma vida reta, uma pessoa sábia é conhecida pela sua vida irrepreensível de uma conduta santa. Tem obras dignas de Deus, tem frutos de justiça. A vida cristã é uma semeadura e uma colheita. Nós colhemos o que semeamos. O que somos, nós vivemos. E o que nós vivemos, nós semeamos. Quando você tem a sabedoria de Deus, você produz bênçãos, porque você começa a trilhar por um caminho de entendimento que aquilo que eu semear, eu vou colher. Então, se eu discutir, se eu brigar, se eu mentir, se eu for desonesto, lá na frente eu vou estar colhendo essas coisas, né? Lá na frente eu vou estar pagando por essas coisas, porque eu estou indo no caminho contrário à sabedoria de Deus, que é justamente ser uma pessoa sábia pela sua irrepreensível. Essa palavra, irmãos, é outra palavra que eu costumo sempre lembrar dela. Irrepreensível, que é uma pessoa não dada à repreensão. É aquela pessoa que anda corretamente. É aquela pessoa que você não precisa chamar ela, né? Samir, você quebrou de novo o ventilador lá. Não é para quebrar, mas você de novo, rapaz. Eu consertei, você quebrou de novo. Então é um camarada repreensível. Está sempre sendo chamado a atenção por uma coisa tão simples. E Tiago vai dizer que a sabedoria de Deus, ela age de uma forma que você se torna uma pessoa irrepreensível. Veja um exemplo, né, de Paulo, a amizade, o coleguismo, o companheirismo de Paulo com Timóteo. Todo mundo sabe, já ouviu mensagens. Timóteo era um jovem pastor, um jovem discípulo de Paulo. Vamos pensar que ele fosse um rapazinho, um rapazola, e Paulo já um maduro missionário experiente. Mas por que Paulo? Porque Paulo via em Timóteo essas qualidades da sabedoria do alto, mesmo sendo jovem, mas tinha esses traços de uma pessoa diferente. Que isso, irmãos, isso é uma escolha, não é? É uma escolha. Eu decido, eu quero esse caminho, eu quero isso para mim, e amém. E por último, irmãos, para a gente encerrar, como poderemos conhecer uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia é sempre uma pessoa humilde. Gostei muito dessa expressão aqui, irmão. Uma pessoa sábia é uma pessoa humilde. Quando você vê, meu irmão, um cidadão se orgulhando da humildade dele, saia de perto, viu, meu irmão? Eu gosto sempre de brincar, né? Que os cabos orgulhosos aí, é como se ele dissesse: eu me orgulho da minha humildade. Tiago entendia que ser sábio é ser humilde.
Era uma característica de Jesus, né? Que todos diziam que Jesus era um homem humilde. Ele era manso, ele era simples. Então a humildade é uma característica de uma pessoa sábia. Como poderemos identificar uma pessoa que não tem sabedoria? Suas palavras e atitudes provocarão inveja, rivalidades, divisão e guerras. Então Tiago vai dizer aqui: como é que eu vou perceber uma pessoa sábia? Aí ele diz: é uma pessoa humilde. E como eu vou perceber uma pessoa que não é sábia? Aí ele vai dizer: é aquele que as palavras e as atitudes provocam inveja, né? Rivalidade, divisão e guerra. Então o orgulhoso, né? O altivo, o egoísta, o soberbo, aquele que bate no peito, aquele que se acha, esse não tem sabedoria. É falsa, é mentirosa, é animal, terrena, é diabólica. Mas aquele que tem e quer a sabedoria de Deus, ele procura o caminho da simplicidade, né? João Batista, por exemplo, né? João, rapaz, você não está preocupado não, porque olha, esse tal de Jesus aí está arrastando. Olha esse tal. Você foi que João, quem lembra que foi da resposta de João, irmão? Convém que ele e que eu diminua. Pronto, acabou. Olha a resposta de João Batista. Que resposta? João, você não está preocupado? Convém que ele cresça e que eu diminua. Um sinal de sabedoria. Uma pessoa humilde, né? Que não vai brigar, que não vai confrontar, que não vai. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a saber distinguir essa sabedoria humana, essa sabedoria animal, diabólica. Que Deus nos ajude a discernir os falsos sábios do nosso mundo, irmãos, dos nossos tempos, que está sendo muito difícil, irmãos. Como eu sempre toco aqui na tecla, muito difícil você distinguir o falso do verdadeiro, irmãos. Cada dia se torna mais difícil. Cada dia, a gente estava conversando, né, falando dessas coisas, da sabedoria dos bandidos, desses, né, esses caras que faz essas enroladas aí, roubando e tal, e a gente comentando dizia, parece que eles estão sempre na frente dos camaradas que criam as coisas certas. Você já percebeu, né? Os camaradas inventam uma estratégia, por exemplo, proteger a sua conta no banco, proteger o seu cartão, proteger seu celular. Então os pensadores estão lá criando uma forma de lhe proteger, que a sua senha não seja invadida, a rede não seja invadida, o banco não sei o que. Os caras estão sempre criando, mas é ele criar hoje, amanhã o bandido já vem e rouba ele. Então parece que eles, irmãos, estão sempre na frente. Que eu vou comparar aqui com esses homens que usam sabedoria humana, que usam sabedoria animal, demoníaca. Parece que eles estão sempre na frente. Então nós precisamos ter muito cuidado. Dizer: Senhor, me dê sabedoria. Senhor, abre os meus olhos para me perceber as minhas ações, se estão dignas da sabedoria do alto na minha vida, que eu tanto preciso. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor. Vamos continuar estudando ainda Tiago. Na próxima semana vamos dar continuidade a essa carta do apóstolo Tiago, tão importante para as nossas vidas. Irmão Branco, ora ao Senhor, agradecendo a Deus por esse culto, pela palavra, pelo estudo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Meu Pai. Sim, meu Deus. Leva-nos em paz, ó Deus, uma noite de bênção na Tua presença, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe os irmãos.